Olá, boa tarde. A Operação Capa Dura, que investiga um suposto esquema de fraudes em compras da Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre, entrou em mais uma fase, com prisões e afastamentos de pessoas de suas funções. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do vereador em exercício Pablo Melo, do MDB, que é um dos investigados. Pablo é filho do prefeito Sebastião Melo, que não é investigado. A polícia apura se houve os crimes de fraude licitatória, associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa na educação da capital gaúcha. As investigações da polícia começaram depois de reportagens do Grupo de Investigação da RBS, o GDI, terem revelado, a partir de junho de 2023, desperdício de material escolar em depósitos em escolas. Na sequência, o GDI mostrou o suposto direcionamento de compras da SMED para o grupo econômico representado pelo empresário Jailson Ferreira da Silva. Em meio a muita briga política, a Câmara de Porto Alegre abriu 2 CPIs para investigar. No programa de hoje, nós vamos recuperar todo esse caso e atualizar as últimas informações sobre o que se sabe de tudo isso. Conversas Cruzadas começa agora. Muito bem, Conversas Cruzadas, mais uma vez sendo feito aqui do nosso estúdio B do Conversas, o estúdio multimídia de GZH. Vamos então fazer a apresentação dos convidados de hoje. Eu começo apresentando o meu colega Carlos Rosen, jornalista, integrante do grupo de investigação da RBS. Aqui à minha direita a gente tem a vereadora Mari Pimentel, vereadora aqui da capital do Republicanos. A vereadora Mari Pimentel presidiu uma das CPIs. E também temos aqui o vereador Mauro Pinheiro, do Partido Progressista, que foi relator de outra CPI. Das duas CPIs, né? Que acabou se juntando ali para fazer uma relatoria. Então, a gente está aqui para fazer a recuperação desse caso todo, nesse Conversas Cruzadas de hoje. E eu quero começar já, então, chamando o meu colega aqui, o Carlos Rosen. Rosen, vamos fazer uma breve recuperação, tá? De tudo isso que aconteceu, porque teve início a partir de reportagens do grupo de investigação da RBS lá no ano passado, e você foi um dos repórteres que atuou aí nesse trabalho investigativo de muita apuração. Então, assim, de forma bem objetiva, vamos resgatar o início e como chegamos até aqui, para depois até a gente poder atualizar a situação mais recente dessa terceira fase que a gente está chamando e trazer mais detalhamentos também dos dias de ontem e hoje. Rosen, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no Conversas Cruzadas. Boa tarde, Léo, os vereadores. Bom, começou em junho, né, como marco temporal, assim, das publicações que a gente fez. Foi um trabalho que fizemos em dupla aqui, eu e a Adriana Iron. Em junho de 2023, então, começaram as primeiras publicações. Essas primeiras, elas tratavam, tanto que o nome que a gente deu para aquela série de reportagens inicialmente foi Desperdício na Educação, porque o que a gente conseguiu retratar no primeiro momento era uma situação de desperdício em depósitos da prefeitura e também nas escolas municipais, né? Porque a gente visitou escolas e depósitos e a gente encontrou muito material, principalmente livros, de uma dessas empresas que era representada pelo senhor Jailson Ferreira da Silva, e dentro das escolas tinha livros empilhados assim até o pé direito, né? Porque foi enviado em quantidade excessiva, as escolas não conseguiam usar aquele material, até não tinha treinamento para usar aquele material, e também era uma quantidade muito acima do que a escola necessitava caso houvesse um treinamento para que ela fizesse o uso. E também nos depósitos, principalmente num depósito aqui que existia na rua Olavo Bilac, aqui no bairro Cidade Baixa. Ali era um depósito muito precário, tinha goteiras, tinha pombos que viviam lá dentro, então tinha fezes de pombos. E como foi nisso, Rosen? Vocês receberam informações e foram lá conferir se tinha tudo isso? Foi uma série de fatores, assim, eu tinha uma apuração e a Adriana tinha uma apuração também com fontes dela, eu tinha uma apuração com fontes minhas, até que num dia eu publiquei uma primeira reportagem antes de junho, ainda em maio de 2023, que tratava de um outro assunto dentro da Secretaria Municipal da Educação, que era sobre telas interativas. É possível problema nas compras de telas. E aí, a partir disso, nós nos juntamos
nossas apurações, nossos contatos, nossas fontes. Até na época tivemos algumas conversas e trocas de ideias com a vereadora Mari Pimentel. E aí nós tivemos esse primeiro momento que foi o desperdício. Uma quantidade, assim, milhares de livros abandonados lá em condição precária. Mas aí vocês foram até os depósitos? Isso, fomos até os depósitos. Como é que foi quando chegaram lá e viram tudo aquilo? Foi um cenário surpreendente, assim, porque era um depósito esse, por exemplo, da Olavo Bilac, eu não tenho agora, assim, as dimensões do depósito, mas ele era muito grande, ele era um depósito que dava a perder de vista, assim, a quantidade de material estocado, principalmente de livros. E aí, estocados lá com uma condição muito precária de acondicionamento, tinha livro molhado, tinha livro com as fezes de aves por cima, uma situação bem drástica, assim. Num segundo momento das reportagens, ainda ali no mês de julho, início de agosto, a gente já avançou para uma segunda etapa ali de reportagens em que a gente saiu da questão só do desperdício de material e de uma possível compra exagerada na quantidade, e nós fomos ali para uma segunda etapa de reportagens em que a gente abordou possível direcionamento dessas compras, principalmente de livros e laboratórios, para um grupo econômico que era representado pelo Jailson Ferreira da Silva. Compras que foram feitas por ata de registro de preço, que é conhecido como carona, né? Quando um órgão público aproveita uma licitação feita por outro para aderir mais rapidamente, fazer a compra mais rápido. Isso é permitido pela legislação, mas tem requisitos. E a gente conseguiu verificar que esses requisitos não tinham sido observados aqui nas compras da educação de Porto Alegre. Tinha uma série de estudos que deveriam ser feitos e que não foram. Muitos desses termos de referência, né, quando vai fazer uma compra, tem que fazer um termo de referência no processo administrativo. Eles tinham cópias assim de materiais promocionais das empresas desse grupo econômico, então era um Ctrl-C, Ctrl-V. Os processos foram muito rápidos. E tem uma outra etapa que é bem importante para demonstrar isso, que é da vantajosidade, que chama. Quando você vai aderir para uma ata, tem que demonstrar lá por orçamentos que vale a pena aderir para aquela ata, que é uma vantagem para o município não fazer uma licitação própria, aproveitar aquela ata para comprar mais rápido, mas tem que demonstrar que é uma vantagem de preço. Certo. E aí, na hora de demonstrar essa vantagem de preço, que favorecia, que quem ganharia era uma empresa do grupo econômico representado pelo Jailson, quem dava os orçamentos para comprovar essa vantajosidade eram outras empresas também vinculadas ao senhor Jailson. Então, aí tinham alguns indícios ali de alguma fraude, né, desses orçamentos, etc. E aí foram várias reportagens. Era um falso orçamento, então, né? Porque se estava tudo combinado, então não haveria realmente uma disputa de verdade. Os indícios que surgem, então, nesse sentido. Exatamente. E aí, a partir desse enredo, as empresas vinculadas ao Jailson fizeram 6 vendas para a Prefeitura de Porto Alegre, que 5 delas de livros, e uma de laboratórios de Química e Matemática, Ciências e Matemática. Elas todas juntas somaram 43 milhões e 200 mil reais. Foram feitas todas elas ali entre junho e dezembro de 2022, né? Que quando a secretária da Educação era a Sônia da Rosa. Sim. Que acabou saindo, deixando o cargo depois ali, 20 dias depois da primeira reportagem, ela acabou deixando o cargo. E vieram, né, as 2 CPIs, que os vereadores que estão aqui conosco atuaram nelas, o vereador Mauro como relator de ambas e a vereadora Mari como presidente de uma delas, né, que tinha um caráter mais independente. A outra CPI era presidida pelo líder do governo, que é o vereador Denir Sequim, do MDB. Então vieram essas 2 CPIs. Teve lá depoimento do Jailson, teve vários momentos importantes nas CPIs, né? As CPIs muitas vezes elas são criticadas por não irem a lugar algum, e serem muito só um palanque político e tal, mas nessas CPIs aconteceram ali, principalmente nessa... Claro que tinha uma disputa ali do governo e oposição, que é normal, é do processo político, faz parte, mas teve algumas revelações interessantes ali, como no dia que o Jailson foi lá depor, né, por exemplo. Teve o depoimento de uma empresária que vendeu kits de robótica, que foi bem revelador também, a senhora Verônica Almuas, né, que ela, enfim, ela chamou a atenção lá dos vereadores, porque ela tinha vendido kits de robótica por pouco mais de 2 milhões, mas ela não sabia explicar, né? Não conseguia saber o endereço da empresa. Não sabia uma série de coisas, né? E aí depois veio, Léo, então, os inquéritos da Polícia Civil, né? Sim. A partir desse desdobramento todo, que estão resultando já aí em 3 fases, né, da Operação Capa Dura. E aí a gente vai detalhar em seguidinho também aí a parte mais policial também. O Rosen trouxe aqui o detalhe da investigação jornalística.
Bom, vereadora Mari Pimentel, então vamos para a Câmara de Vereadores, como o Rosen disse, aí foram abertas 2 CPIs. Então, gostaria que a senhora explicasse aí, relembrasse, né, porque falamos bastante na época, assim, por que teve o embate ali com o governo de 2 CPIs, uma presidida pela senhora, outra CPI, como o Rosen disse, pelo vereador Idenir Sequim. O vereador foi convidado, mas ele não conseguiu estar aqui hoje também, a ideia era ter os 2 presidentes também. O vereador Mauro Pinheiro gentilmente conseguiu ceder um tempo aí para estar com a gente aqui para fazer esse aprofundamento de todas essas questões. Então, vereadora Mari Pimentel, aí chegando na Câmara de Vereadores, a senhora e a parte do governo travaram esse embate, então, por 2 CPIs. Queria que a senhora fizesse um breve resumo também desse momento, para depois a gente trazer as atualizações, a fase mais recente entre ontem e hoje. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Carlos e vereador Mauro Pinheiro. Então, eu fiquei sabendo do acúmulo de materiais em novembro do ano anterior, de 2022. Tive a oportunidade de tentar uma articulação junto à Prefeitura de Porto Alegre para informar sobre esse acúmulo, informar que tinha algo estranho, e busquei essa interlocução até fevereiro de 2023. Depois disso, eu acabei tendo que utilizar da tribuna na Câmara de Vereadores para começar a falar sobre o tema. E de maneira que eu ia nas escolas, mostrava, falava na tribuna, e isso ia trazendo um custo político para mim também. E chegou um momento que eu verifiquei, né, acabamos chegando ao contato que o GDI estava investigando. E quando a prefeitura soube que o GDI estava indo nas escolas, o movimento da prefeitura foi de uma autoproteção. Então, nós já tínhamos ido em escolas com o GDI estava lá investigando, e a prefeitura, sabendo desse movimento e tentando neutralizar, então, uma vereadora falando sobre o assunto, o GDI preparando matéria, e eu tentando articular dentro da composição política, o que acontece é que a prefeitura organiza com o seu líder, o vereador Denis Sequim, de criar uma CPI. E nisso eu estava numa sessão da Câmara e desce uma vereadora que terminou a sua fala e falou: olha, tem alguém falando de CPI e está falando naquele lado lá do plenário. E eu não tinha CPI nenhuma, eu não tinha, né, documento nenhum, eu tinha um documento que iria para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Naquele momento eu peço para o líder da oposição, o vereador Roberto Robaina, e pergunto: tu me consegue 10 assinaturas para abrir uma CPI? E faltava 3 minutos para terminar a sessão da Câmara. Naquele momento a senhora ainda era do Novo. Ainda era do Novo. Então a gente tinha uma articulação que juntava Novo e PSOL. Exatamente, um fato fazer... inusitado, né? E eu tinha 3 minutos para fazer uma fala e pedir liderança pelo Partido Novo, que eu era líder, para tentar convencer para conseguir as assinaturas. E nisso o meu assessor foi preparar um material como uma CPI, em questão de 5 minutos. Nossa. Então a gente pegou a denúncia, tanto que a denúncia, nosso material de CPI, está com o título Minuta. Porque nada mais era que um documento de denúncia para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, que virou uma CPI. Dado isso, eu subo no plenário, faço a explicação de todas as evidências que nós tínhamos de um esquema de irregularidades e mostrando os estoques. E nessa situação eu consigo convencer a oposição, né, através dessa interlocução com o vereador que era o líder, e consigo também o meu colega de bancada, que era o vereador Thiago Albrecht, para assinar a CPI. Então foi aberto no mesmo dia, por questões de minutos, que eu fiquei sabendo que o governo estava abrindo a sua própria CPI pelo líder do governo. Então, esse é um pouco desses bastidores que as pessoas acham que na política, sabe, Léo? E eu que sou nova na política, as pessoas acham, ela tinha tudo planejado e estava todo mundo já... Muitas coisas não acontecem no tudo planejado. Uhum. E foi assim a investigação, e por isso que eu queria trazer, porque quando nós tivemos a abertura da CPI e as matérias do GDI foram aumentando também, muitas coisas foram se encontrando ao longo do caminho. Tá, porque assim, né, vereadora, a gente teve assim... Primeiro fato relatado pelo Rosen aqui, que foi o desperdício. Exato. Aquele acúmulo de materiais e visivelmente Rosen se percebia que não estava legal aquilo, né? Havia um mau acondicionamento de todos aqueles materiais. Na sequência se observou possíveis irregularidades nas contratações. Então uma coisa foi puxando a outra. Exato. Mas, por exemplo, quando eu fui no Ministério Público fazer a primeira denúncia, o Ministério Público já tinha solicitado para a Prefeitura de Porto Alegre os processos SEI. Ou seja, o processo eletrônico que compõe cada uma das compras. Eu tinha como vereadora porque eu tinha fontes que me mandavam documentos dentro da prefeitura, dentro de outros locais. E o Ministério Público não tinha ganhado, mesmo tendo já solicitado à prefeitura.
Então, a prefeitura nunca auxiliou os órgãos de fiscalização, sendo a Polícia Civil, Ministério Público, em facilitar ou fazer de maneira rápida o envio de documentos e se prontificar a explicar. Então, quando eu fui a primeira vez no Ministério Público, eu vi que eles também ainda estavam engatinhando. A senhora está fazendo quase um trabalho de jornalista investigativo também ali. Bom, Com fontes dentro da prefeitura, conseguindo documentos. Não, mas isso é muito legal de falar, porque eu fui penalizada, e como vocês sabem, penalizada nas urnas, e muitas pessoas dizem, Mari, de repente tu poderia ter lançado a denúncia, mas não tinha que ter aberto a CPI, não tinha que ter se exposto tanto. Não teria outra maneira de fazer uma investigação deste tamanho, que nós investigamos mais de 100 milhões de reais, se eu não tivesse virado a pessoa, a figura pública por trás disso. Porque muitas pessoas que viam as coisas erradas, elas não ligam para a Polícia Civil e dizem, oi, tudo bem, eu trabalho aqui, eu tenho uma denúncia para te fazer. O cara que trabalha na empresa que está fazendo errado, ele não liga, oi, tudo bem, Ministério Público? Poxa, tem uma fraude acontecendo na empresa que eu trabalho. Isso acontece com fontes que chegam para a imprensa e também para pessoas públicas que estão tomando a dianteira desse embate, estão se expondo. Tanto que todos os inquéritos começam, e todos os inquéritos têm a minha pessoa como denunciante. Então, se alguém hoje corre risco de vida, quem teve um custo político, sou eu como pessoa, para proteger todas as pessoas que tentaram ajudar na investigação, mas não tinham essa força que eu acabei tendo. Mas você chegou a a senhora chegou a temer mesmo a sua integridade física? Teve alguma movimentação de segurança da sua parte? Sim, hoje eu tenho segurança, carro blindado também, tudo, né, que acabei tirando do meu bolso, acabei tendo condições financeiras para fazer esse movimento. Numa das primeiras buscas e apreensões, nós tivemos, então, imagens minhas das crianças estando envolvidas, então, nos materiais, e foi dado um alerta para eu ficar um pouco mais preocupada com essa minha rotina. Então, foi isso. Mas o que eu quero dizer que, e principalmente para as pessoas que eu não tive a oportunidade de explicar por que eu acabei assumindo essa dianteira, porque depois disso acabou virando inquéritos na Polícia Civil, porque quando começou a CPI não tinham todos esses inquéritos com esses documentos. A gente acabava tendo documentos e mandando para o Ministério Público, para a Polícia Civil, levando pessoas lá. Então, eu acho que se o custo aconteceu comigo, mas que a gente tenha um bom resultado para a sociedade, para a cidade, tudo bem. Então, eu queria mais ter essa oportunidade de ter explicado um pouquinho mais, porque acabei também tendo algumas penalidades, né, de estar tanto envolvida para articular e trazer mais documentos de investigação, e que vocês aí acabaram fazendo depois com o trabalho da Adriana, do Carlos e do GDI. Bom, reiterando aqui, nós fizemos convite também para a prefeitura, para algum representante estar aqui, não foi indicada nenhuma pessoa. A gente pediu também ao vereador Edenir Sequim, que foi o presidente da outra CPI, ele não pôde, estava em viagem, então não conseguiu estar aqui. E a prefeitura divulgou uma nota, né? A nota da prefeitura diz o seguinte: a Prefeitura de Porto Alegre deu início às apurações em junho de 2023 por determinação do prefeito Sebastião Melo e dividiu todas as informações com os órgãos de controle e segurança. A gestão repudia qualquer mal feito com dinheiro público e seguirá atuando em plena colaboração com as investigações. Até o momento, a Prefeitura não foi notificada com relação aos desdobramentos da operação policial. Bom, mas está aqui conosco o vereador que é da base do governo, o vereador Mauro Pinheiro, do Partido Progressista, e que trabalhou na relatoria das duas CPIs que acabaram sendo abertas na Câmara de Vereadores. Vereador Mauro Pinheiro, então uma participação inicial sua aqui, uma avaliação sobre tudo isso que aconteceu dentro desse resgate que a gente está fazendo da lembrança, para fazer as pessoas entenderem, porque muitas vezes as notícias vão se sobrepondo e a gente, como leitor, telespectador, ouvinte, acaba se perdendo um pouco. Então, estamos tentando organizar tudo aqui para você entender. Vereador Mauro Pinheiro, a sua fala inicial. Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, minha colega vereadora Mari Pimentel. Como foi já colocado aqui, né? A CPI aconteceu lá em início de agosto até dezembro, então os fatos que têm acontecido são muito maiores do que se tinha na época da CPI, né? A CPI era uma fase inicial das investigações, inclusive pelo GDI, pela polícia, própria Câmara mesmo, e como muito bem disse a Mari, aconteceu um fato inédito, acho que não só na Câmara de Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, né? 2 CPIs sobre o mesmo fato determinado. E eu discordo de que poderia ter 2 CPIs para tratar o mesmo fato. Desde o primeiro momento eu acreditava que
que é o que é a regra, uma única CPI, mas a gente, como já tem um pouco de experiência, já participei de algumas CPIs, a gente, ao longo do tempo, a gente teve debates bastante acalorados dentro da Câmara a respeito de 2 CPIs, né? Inclusive a vereadora Mari acreditava que o relator poderia ser escolhido por ela. Nosso regimento lá, ele não é bem claro nisso, mas sempre teve uma tradição na Câmara que o relator era por votação. E no primeiro momento se teve bastante embate sobre isso. Depois se chegou à determinação que nós deveríamos votar, foi votado. E aí, como eu participei de muitas CPIs, os vereadores, principalmente os vereadores da base, e até mesmo o vereador Amari acabou concordando que tivesse um único relator nas 2 CPIs para nós não termos 2 relatórios. Então, acabei sendo o relator das 2 CPIs e no final da CPI, num determinado momento, nós conseguimos fazer uma espécie de unificação das 2 CPIs, onde a vereadora Mari presidia uma sessão, o vereador Sequim presidia outra, e eu, como relator, relatava o que acontecia nos 2 momentos, né? E como a CPI, eu acho que a CPI ela é muito política, mas ela sempre consegue trazer algumas coisas à tona, né? Eu presidi a CPI da Procemp, até hoje sou testemunha sempre do Ministério Público, que tem bastante desdobramentos também sobre essa CPI, e essa CPI agora também da educação, acaba que eu acredito que esses dobramentos vai acontecendo e vai acontecer ainda por um período longo de tempo. Já se comprovou bastante coisas que na época nós não sabíamos, mas a CPI levantou bastante fatos, né? Muitas vezes a CPI virou tudo em pista, não virou, porque nosso relatório, mesmo sendo da base do governo, nós fizemos no nosso relatório, Carlos, dizendo que nós tínhamos que continuar as investigações e até citamos algumas pessoas. Entre essas pessoas, boa parte delas já tiveram até presas, né? Então, quer dizer que dentro dos documentos que nós tínhamos, do que nós apuramos daquele prazo de 120 dias, a gente conseguiu enxergar algumas coisas que não estavam bem explicadas e que deveriam ter desdobramentos e que a polícia deveria investigar, que os órgãos competentes dessem continuidade, né? A gente falou sobre o Jailson, sobre a Verônica, sobre a Mabel, sobre a Michele. Da Verônica foi um caso que o Carlos Rosenberg aqui fala muito bem, que ela não conseguia explicar como é que foi contratada, como ela não tinha dificuldade de dizer onde era a sede da empresa dela. Então, ela, em tese, teria vendido equipamentos de robótica. 2 milhões de reais. E ela tinha dificuldade de falar, não, mas o meu advogado, então o advogado dela acabava quase que falando por ela, né? Então ficou muito claro ali que tinha que se continuar a investigação sobre ela. A mesma coisa do Jailson, que ele, acho que foram 10 licitações, atas de adesões, que foram 7 eram de empresas dele, né? E ficava a dificuldade de comprovar como que a empresa, por que a empresa dele não outra empresa. Sim. Então a gente pediu que desse continuidade da investigação em cima dos documentos que a gente tinha, e aí hoje a gente vê os desdobramentos, né? E também hoje, os desdobramentos que acontecem hoje, se falava muito de uma fotografia que mostrava uma reunião na prefeitura com 2 vereadores na época participando da reunião, mas só se tinha fotografia, né? Nós não conseguia saber o que realmente as explicações que tinham não levar mais. Agora, depois, hoje nós estamos no mês de novembro, a nossa CPI terminou em dezembro de 23, então um ano depois começa a chegar fatos novos e diferentes que nós tínhamos na época. Mas eu acredito que a CPI cumpriu o seu papel, apesar de muita disputa política e ideológica entre os seus atores, se conseguiu esclarecer e trazer à tona muitas coisas que hoje se tem continuidade através das investigações da polícia. Tá, a gente já vai botar a fotografia essa que está no centro também das discussões. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a vereadora Mari Pimentel, porque a gente teve muita disputa política, né, para a abertura das 2 CPIs, e teve inclusive uma questão que o vereador Mauro Pinheiro levantou aqui, de muito debate em torno de quem seria o relator da sua CPI, o relator da CPI do governo. No fim se definiu pelo relator Mauro Pinheiro, que é da base do governo. A senhora está fazendo uma CPI em que mostrou supostas irregularidades do governo. A senhora concordou com o relatório do vereador Mauro Pinheiro ou tem algum apontamento a fazer? Não, vamos lá. O relatório do vereador Mauro Pinheiro foi um relatório de 38 páginas, sendo que das quais 4 ou 5 era para falar mal da minha atuação como vereadora liderando a CPI.
Eu entendo toda a situação política que ele enfrentava naquele momento. Já o meu relatório que eu entreguei para a polícia é o que está servindo de base para os inquéritos e para as operações atuais. Né? E, então já mostra um outro padrão de relatório com documentos muito mais robustos, já colocando a situação de uma situação de irregularidades muito mais nítida, já mostrando vínculo entre os sócios das empresas, já trazendo uma robustez nos documentos, tendo 134 páginas, então 4 vezes a mais o número de páginas, sem ser os documentos em anexo. Então foi um outro tipo de trabalho, mas como todos sabem, eu me comprometi a fazer um trabalho técnico e entregar o melhor trabalho para a Polícia Civil e para o Ministério Público, sabendo das dificuldades do trabalho deles também, que tem irregularidades em todo o Rio Grande do Sul que eles têm que investigar. Então, eu, como parlamentar, e eu tenho pessoas que são pagas com salário do dinheiro público, eu tinha que fazer o melhor trabalho possível para aquilo que eu tinha me proposto. Dado isso, então, meu documento tem isso. E já gostaria de fazer uma ponderação, Léo. Eu acho que isso é um fato importante falar, que o documento de auditoria da Prefeitura que foi para a Polícia Civil, ele consta com itens em negrito, quer dizer, itens taxados de preto, dos nomes das pessoas. Então, a Prefeitura de Porto Alegre manda uma nota dessas, mas não traz a verdade que eles não ajudaram nem a Polícia Civil e nem o Ministério Público. E assim, o nome tapado, é isso? Exato. E outra coisa, uma das pessoas presas é o Reginaldo Bidigheray, que foi chefe de gabinete do então deputado Sebastião Melo, chefe de gabinete do filho Pablo Melo, e depois da CPI, ali depois das compras, antes da CPI, depois das compras, foi para a Procuradoria Geral do município, ou seja, para os órgãos que deveriam ser o de justiça, né, de proteção, advogado da prefeitura. E a gente sabe que grande parte dessas fraudes aconteceram por causa de erros ou da PGM não fazer o seu trabalho de fiscalização e de zelo diante do ente público, que é a prefeitura e são as compras públicas. Então, essa é a pergunta. Diante de uma auditoria que a prefeitura envia para a polícia, por que a prefeitura não indicia e não coloca o envolvimento de Reginaldo Bidigheray com todo esse envolvimento? Será que foi realmente uma auditoria feita de maneira isenta? Ou uma auditoria só para ter para as notas da imprensa, para como uma narrativa política? O Reginaldo, só para colocar aqui, aproveitar que a vereadora tocou no nome do Reginaldo, tem uma nota dele aqui na reportagem da 0 Hora, que fala o seguinte, vamos ler a nota aqui. A defesa de Reginaldo Bidigheray, composta pelos advogados Jader Santos e Olga Popovich, informa que, até o presente momento, não teve acesso integral aos autos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva de Reginaldo no âmbito da Operação Capa Dura. Aguardamos o pleno acesso aos elementos da investigação para, com base em uma análise técnica e detalhada, proceder com os esclarecimentos devidos e tomar as medidas cabíveis em defesa de seu cliente. O vereador Mauro queria fazer uma pontuação. Sim, porque a vereadora fala do relatório, que o relatório dela era muito mais completo, que ela fez um relatório paralelo, que não foi votado, né, que ela apresentou direto, só que o relatório da vereadora consta documentos que não passaram por dentro da CPI. Eu, como relator, só posso falar das pessoas que foram ouvidas e dos documentos que estão dentro do processo. A vereadora tinha documentos que ela buscou, não sei por onde ela tinha, fontes que entregavam os documentos para ela, e ela fez um relatório em cima de documentos que eu não tive acesso, que foram colocados dentro do processo depois que terminou já tinha se ouvido todas as pessoas, a vereadora no último dia coloca o material lá, quando eu já tinha um relatório pronto. Então esse material que ela colocou no final da CPI, eu não tive acesso, não tive como colocar ele no meu relatório. Assim como agora fala do Reginaldo, né? Isso. Esse Reginaldo não foi nem convocado para a CPI. Então, se ele não foi convocado e não ouvi ele, eu não tenho material sobre ele, eu não posso relatar algo que para mim não aconteceu. Se não teve dentro do plenário, se a pessoa não foi escutada, não foi chamada como testemunha, se o documento não está dentro dos autos do processo, eu não posso relatar. Então, a vereadora tinha acesso a documentos que ela nunca compartilhou com a CPI. Esses documentos não foram compartilhados, então nenhum vereador teve acesso a documentos que a vereadora teve. Ela tinha uma CPI exclusiva dela, com documentos dela, era uma forma dela trabalhar, eu não vou discutir como a vereadora trabalha, agora eu, como relator, só posso relatar aquilo que está dentro do processo.
Só para deixar uma colocação, quando eu coloquei do Reginaldo, acho que era atribuição da auditoria da Prefeitura de Porto Alegre, não das CPIs. E, por fim, todos os documentos que foram anexados, por fim, pela minha pessoa como presidente, são documentos da Prefeitura de Porto Alegre que não enviou e que eu acabei precisando eu, como presidente, e já tendo acesso aos documentos, colocar. A Prefeitura de Porto Alegre não enviou para a CPI, por exemplo, a agenda da secretária que foi presa. E não mandou nenhum dos processos Vereadora, de compra. Eu não contesto que a senhora tenha colocado no seu relatório. Agora, se eu não tenho acesso a esses documentos, eu não posso escrever sobre documentos que eu não tive acesso. Mas eu só tentamos posso a maneira escrever no meu formal relatório aquilo que estava nos autos do processo. Ok, vereador. Deixa só a vereadora concluir, então. Então, nós tentamos de maneira formal que a Prefeitura enviasse esses documentos, que são os processos SEI digitais, então, todos os processos de compra para dentro da CPI, a Prefeitura não enviou. Para concluir, então, a CPI, nós acabamos anexando para ter um documento formal. E nisso, o vereador Mauro Pinheiro já tinha feito a sua conclusão e nós Aí não teria como estar no relatório dele mesmo. Na verdade, ele teria uma semana, assim, mas não julgo como meritório essa situação. Eu julgo a questão da Prefeitura fazer um esforço muito grande de bloquear qualquer tipo de investigação. Nós estamos falando num item de transparência mínima, que é a agenda pública da secretária de Educação. E a gente não ter isso aprovado na CPI e a Prefeitura não enviar os processos inteiros de compra dos materiais. As pessoas, elas não conseguem entender que a Prefeitura ele é um ente público e ele deve à população. E a transparência é o básico de uma sociedade democrática. E isso a gente não pode diminuir ou voltar atrás como democracia. Deixa eu colocar aqui até a foto que foi feita em referência aqui pelo vereador Mauro Pinheiro. Tem uma foto que é central nessa discussão toda e que ela aparece muito nesse debate da Operação Capa Dura, de tudo isso que a gente está falando aqui. Carlos Rosen, explique para a gente essa foto, por favor. Essa foto aí é o que está no eixo dessa terceira fase aí da operação, que eles até deram o nome de prefácio, né, que é como se fosse a tentativa de ler o que vem antes da história completa, né? Essa reunião ela aconteceu no dia 9 de julho de 2021, no gabinete do prefeito Sebastião Melo. E essa reunião, o que a investigação inclusive tem apontado até o momento, é de que ela foi intermediada por 2 vereadores à época, né, que é o Pablo Melo e o Alexandre Bobadra. O Pablo foi afastado ontem, né, nessa operação da Polícia Civil, e o Alexandre Bobadra, por um outro processo, uma outra questão de justiça eleitoral, ele não é mais vereador hoje. Mas a essa época os 2 eram vereadores, e conforme aí a apuração da Polícia Civil, eles intermediaram essa reunião, marcaram essa reunião com o gabinete do prefeito, com o tema, principalmente o Bobadra, com o tema educação. E aí chegaram lá no dia da reunião com o Jailson e com o sócio do Jailson, aquele senhor ali que está com a mão erguida nessa parte mais aqui... Sérgio. O Sérgio, né, que esteve na CPI, né? É o proprietário da empresa que vendeu os livros e o Jailson é o representante comercial dele, o Sérgio Bento Araújo. Então, aí no dia dessa reunião, os vereadores tinham marcado, né, principalmente de uma iniciativa do Alexandre Bobadra, uma reunião sobre educação, e chegaram lá levando esses 2 senhores empresários, o Jailson e o Sérgio, que fizeram uma explanação, lá, uma apresentação sobre, naquela ocasião, kits de robótica lá da empresa Inca, né, Inca Tecnologia. Inclusive, até quem está nessa reunião ali, além do prefeito Melo, tem ali do lado dele a então secretária da Educação, a Janaína Aldino. Ela deu depoimento lá na Secretaria da Educação, deu depoimento na CPI, né, vereador, dizendo que ela foi chamada de última hora para essa reunião, que ela não sabia o que ia ser tratado, que ela não sabia do tema, mas que ela foi chamada foi chamada pelo gabinete do prefeito. Ela, como secretária, tem que atender o pedido e ela foi a essa reunião. E tem outros secretários ali que estão presentes, né? E aí, nessa reunião, então, teria sido feita uma intermediação, uma aproximação desse empresário Jailson Isso com a aí prefeitura é uma de Porto Alegre. postagem do próprio Jailson, né? É uma postagem ele do tá próprio falando Jailson. que teve encontro com a prefeitura para divulgar os seus produtos. Isso. Mas aí teve um fato relevante aí, Léo, que é o seguinte: essa foto aí, como a gente falou, essa audiência foi em 9 de julho de 2021. A secretária da Educação era a Janaína Aldino. O prefeito ainda está de máscara ali. Está de máscara, ainda a pandemia, né? Exato, o vereador Pablo também, acho que está de máscara ali, exatamente. Né? Então, isso aí era julho de 21.
A Janaína Aldino, como secretária da Educação, não fez nenhuma compra desse grupo econômico aí da INCA e nem das outras empresas que são vinculadas a eles. Tem a Astral Científica, que é a que vendeu laboratórios e tal. Em março de 2022, a Janaína Aldino é exonerada, demitida do cargo, da função de titular da pasta, e assume a Sônia da Rosa. E aí qual foi a justificativa na época? Na época, a justificativa, assim, mais nos bastidores, é de que ela não estava dando andamento. Em 2021, a época da pandemia, teve um problema de execução orçamentária também, né? Que com as escolas fechadas, não se conseguiu executar todo o orçamento da educação, que era 25%, né? E é uma obrigação constitucional. Se não investe isso, o prefeito pode ser punido. E aí foi feita uma PEC lá no Congresso para permitir que esse dinheiro fosse gasto depois, né? Então, justamente em 22, tinha muito dinheiro para gastar no orçamento da educação por causa da pandemia. E aí a justificativa que se deu assim, mais os bastidores foi essa, que a Janaína não estava conseguindo fazer a coisa andar. E aí assumiu a Sônia da Rosa, ela era secretária lá em Canoas, da Educação, e ela já conhecia o Jailson, o Jailson tinha vendido equipamentos das empresas que ele representa lá para a Prefeitura de Canoas. Ela assumiu aqui em Porto Alegre, na SMED, no dia 3 de março de 2022. Ela aí, né? Essa secretária, né? É, a secretária Sônia. E tem algum bastidor de como ela chegou na prefeitura, Rose? Indicada por quem? O bastidor é o que isso é sabido, assim, nos bastidores. Inclusive, acho que até acredito que o prefeito Melo já falou que foi uma construção, enfim, que fizeram uma indicação para ele. Foram setores empresariais aí da cidade que indicaram a Sônia para o cargo. E aí ela assume no dia 3 de março de 22. 6 dias depois ela recebe para uma audiência o Jailson. E 5 dias depois, ali em meados, 14, 15 de março, já é dado início ao primeiro processo administrativo de aquisição de produtos da empresa do Jailson. O primeiro foi o Laboratório de Ciência e Química. Ciências e Matemática, desculpe. Então, foi assim, primeira quinzena da gestão Sônia da Rosa na SMED, já foi largada para a primeira compra com as empresas aí representadas pelo senhor Jailson. E isso se desenrolou rapidamente até que 6 compras foram feitas até o final do ano de 2022 ao custo de 43 milhões e 200 mil reais. Chegou e já fechou os contratos todos. Chegou e deu um andamento rápido, todos eles por essa modalidade da ata de registro de preço, né, da adesão à ata, que, repito, é uma coisa permitida, é uma modalidade prevista em lei, mas tem regras para isso. E essas regras também ficou ali demonstrado, ou pelo menos indícios de que elas não foram observadas. Bom, a gente falou aqui no Alexandre Bobadra, que foi vereador, né? Atualmente não é mais. Aí o advogado Fabiano Barreto da Silva enviou a nota que diz o seguinte: a defesa já teve autorização para acesso dos autos da investigação e vai analisar os documentos para verificar sobre a suposta participação do Alexandre Bobadra nos crimes citados. O Bobadra que estava junto com o outro vereador. Na época o Bobadra era vereador, né? Era vereador na época. Junto com o Pablo Melo, que estava como vereador na época? Estava como vereador porque ele, lá na eleição de 2020, ele ficou de primeiro suplente, né? E aí o César Schirmer foi secretário da prefeitura quase todo o período, né, de planejamento e assuntos estratégicos. E aí o Pablo exerceu grande parte do mandato. Nessa época ele era vereador em exercício. Nós fizemos reiterados convites para o Pablo Melo estar aqui, ou seja online, ou seja enviando alguma manifestação atualizada, mas não conseguimos. A informação é que ele está em Brasília e não se consegue falar com ele. Então a gente lê aqui a nota de ontem, que a Zero Hora publicou a partir da notícia do afastamento dele, né, do cargo. A nota diz o seguinte: recebo com surpresa e indignação a informação de que, por decisão judicial, estou sendo afastado das funções públicas pelo prazo de 180 dias. Tenho vida pública e partidária há mais de 20 anos, sem qualquer tipo de ação ou conduta que desabone minha trajetória. Caso isso seja confirmado, cumprirei a decisão, me colocando à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Rose, eu já quero entrar no assunto da busca e apreensão, tá? No gabinete dele, que foi hoje de manhã lá, que agitou a Câmara de Vereadores, mas eu quero uma opinião dos dois vereadores aqui sobre a foto essa que a gente acabou detalhando com o Carlos Rosen, vereadora Mari Pimentel. Bom, essa foto realmente foi retirada das redes sociais do seu Jailson e foi antes da gente abrir a CPI, antes de tudo se tornar público, que depois ele fechou, então, as redes sociais. Então, grande parte das nossas provas vieram nesse período
ainda de um pré-CPI. O que nós temos aqui importante da foto é que a gente tem, por exemplo, o PGM, né? Então, o procurador-geral do município, que está aqui, o Rocha, logo do lado da secretária Janaína Aldino, e ele teve o seu celular, numa das outras operações que nós tivemos ao longo desse ano, da mesma CPI da educação, o celular do PGM foi apreendido. E agora nós temos 2 pessoas dentro da PGM, então o Dr. Matheus, que é o tesoureiro do MDB municipal, que teve então busca e apreensão e foi afastado do cargo público, de cargos públicos por 180 dias. E temos então quem ainda está junto à polícia, o Reginaldo Bidigaray, que também está na PGM. E eu volto a reforçar, né? Deveria ser a proteção do município, o advogado do município, a lisura do município deveria ser a PGM. Então ele estava lá, não sei por que finalidade. Nós temos, então, o senhor Sérgio Bento, que é um empresário, que a gente poderia dizer como sendo o chefe do senhor Jailson. E por que eu digo isso, Léo? E é que é uma importante a gente já pontuar. As empresas que o senhor Jailson representa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Brasil, vendeu em um ano R$1 bilhão. E muitas dessas compras, dessas vendas sendo investigadas. Então, nós estamos falando aqui, nós estamos diante de um fato que não é só sobre Porto Alegre. É sobre a lisura da educação e das compras da educação a nível Brasil. Então, se Porto Alegre comprou dessas empresas 43 milhões de reais e nós achamos muito, nós estamos que o Brasil todo, através de muitas prefeituras, comprou R$1 bilhão. E não tinha uma CPI, não tinha uma Mari, não tinha um GDI para fazer, de repente, a exposição pública dessas irregularidades das compras. E hoje nós sabemos que as empresas do senhor Sérgio Bento, são quase 20 CNPJs, estão proibidos de vender no Brasil. Então, olha o ganho da CPI a nível Brasil e não só Porto Alegre, numa questão que é a lisura da educação. Então, acho que é importante reforçar isso, porque essa questão de bastidores, o tamanho da operação, o tamanho das negociações que aconteciam, as pessoas que só leem muitas vezes não sabem. Só ajeitar aqui o microfone, vereadora, para falar direitinho. Acabam não sabendo. Então, acho que seriam essas 2 situações que eu acho importante da gente pontuar. Depois nós temos o senhor Jailson, que já foi muito divulgado aqui também na imprensa. Os 2 vereadores, que agora nós tivemos a situação de busca e apreensão e afastamento de cargos públicos. Nós temos, então, o secretário de Governança, que faz toda a interlocução da Câmara de Vereadores com a Prefeitura de Porto Alegre, e eu acho que isso é um outro fato de bastidor, Léo, que eu acho que vocês estão vendo que eu estou trazendo muito fato de bastidor agora, né? É o momento. Exatamente. Um outro fato de bastidor é que quando foram abertas as CPIs, o presidente da Câmara de Vereadores era o vereador Hamilton Sosmaier. E quando ele abriu, foram abertas as CPIs, estava naquela dúvida, vão ter 2, vai ter uma, vamos derrubar da Mari, como é que tá? Porque eu tinha muito menos poder político que a Prefeitura. E então o secretário Cássio e muitas pessoas da Prefeitura estiveram na presidência da Câmara tentando orientar o então presidente a não fazer correr a outra CPI. Aqui eu era presidente. E então o vereador ele firmou o pé, mesmo com uma pressão direta da Prefeitura de Porto Alegre, através então dessa interlocução do secretário, e ele conseguiu então garantir a democracia, que era a abertura das 2 CPIs. Só um comentário sobre esse aspecto, acho que até os vereadores devem lembrar disso. Teve um episódio central nessa questão do ter ou não ter 2 CPIs, que foi o parecer do procurador-geral, né, da Câmara de Vereadores, que ele é concursado, né, um servidor público de carreira, né, e, enfim, pelo que eu me recordo da época, as informações, teve uma pressão política, assim, considerável sobre ele, e ele, no fim das contas, deu um parecer jurídico da Procuradoria da Câmara de que poderia existir as 2 CPIs, e aí assim foi procedido, né. Mas foi um episódio central. O parecer dizia que eram fatos determinados diferentes, que depois da prática me demonstrou que não eram diferentes. Na minha opinião, se eu fosse presidente, teria uma CPI só. E não sei qual foi primeiro, mas seria a primeira protocolada. Se foi a da vereadora Mari, ela seria. E o outro não teria. Mas o parecer era, vereador, o parecer dele era que não poderia, que não teria problema, né, em ter 2 CPIs, né? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Sim, mas ter 2 CPIs, porque o que tu precisa? Tu tem que ter quando tu vai fazer uma CPI, são 3 elementos que tu precisa. É um fato determinado,
é 1/3 de assinaturas e o tempo determinado de quanto tempo tu vai ter a CPI. No caso lá são 120 dias. Se tu já tem o fato determinado, é o mesmo fato determinado, não tem por que tu ter 2 CPIs. E eu não lembro quem fez primeiro, a CPI teria que ser aquele que protocolou primeiro. É que Então, o governo fez uma sem fato determinado. Eles colocaram se não tem fato genérico. determinado, Teria que derrubar do se governo. ele não tem fato determinado, não pode ser CPI, porque mas a são gente 3 sabe anos. que política, Aí não foi a política é diferente do que a vida real, né, das regras. Tecnicamente, tu tem que ter fato determinado, 1/3 de assinaturas e o tempo que tu vai fazer a CPI. Quem protocola primeiro é o presidente da CPI, depois reúne proporcionalmente todos os vereadores, a proporcional de todos os partidos para que tenha a composição de 12 vereadores. No caso, na Câmara são 36, 1/3, 12 vereadores. Esses 12 vereadores, proporcionalmente aos seus partidos, e aí vão votar para escolher o relator e o vice-presidente. Mas, vereador Mauro, só para pegar abrir espaço para o senhor também se manifestar sobre essa foto central aí, o que o senhor tem a falar sobre essa foto que acabou originando outros desdobramentos também. Eu não acredito que a foto é o problema central. Mostra a reunião que teve e as pessoas que participaram, que é uma coisa natural da prefeitura, quando o vereador pede uma agenda. Não que eu ache natural fazerem lobby e fazerem compras da forma como aconteceu, que hoje a gente sabe muito mais do que sabia na época que apareceu a foto. Mas é natural, quando o vereador pede uma agenda com o prefeito pergunta sobre qual o assunto e ele chama as pessoas ligadas àquele assunto para receber o vereador para tratar do assunto na reunião. Então, provavelmente, o vereador Bobadre e o vereador Pablo, não sei exatamente como aconteceu, pediram uma reunião, era sobre a pauta era educação, o prefeito determina lá que tem a secretária e tal, agora porque determina quem são as pessoas e foi relacionadas. Divulgada publicamente na agenda do prefeito? Isso teve... Eu acredito que sim. Deve Não estar na foi, agenda. não foi? Não Não constou. tava, né? Pelo que se tem de informação, não constou, mas a reunião foi marcada pelos vereadores. Pelos vereadores. Inclusive, o que se tem conhecimento é de que a prefeitura informou que não sabia que os empresários estariam presentes. Né? Bom, que eles foram levados. A gente já leu aqui, inclusive... Diga, vereador. Não, só até para entender. Pro prefeito era uma reunião com os vereadores para tratar de educação. Não sabia. Sabia que era uma reunião sobre educação pedida pelos vereadores. Mas se desconhecia que teria Jailson e que teria Sérgio Bento. Bom, nós inclusive aqui já lemos a nota do vereador Pablo Melo, que é de ontem, né? A nota de hoje não chegou para a gente. Mas, Rose, vamos lá então. Hoje teve um fato novo aí dessa operação. Ontem teve o afastamento das funções públicas, né? E hoje teve isso que a gente está vendo nas imagens, que foram busca e apreensão no gabinete do vereador Pablo Melo na Câmara de Vereadores hoje. Isso, teve esse cumprimento que foi na Câmara, também na residência dele. Isso era, na verdade, para ter acontecido ontem, né? Mas aí ontem o que se tem de informação pública é de que foi adiado por conta que o vereador não estava aqui em Porto Alegre, né? Estava em Brasília, justamente... Ele segue lá, né? Segue lá em Brasília, ele estava verificando outras questões lá que... E foi levado alguma coisa daí de dentro? O que se sabe? Sim, geralmente, até eu não cheguei a buscar essa informação depois, porque a gente faz pouco tempo que aconteceu essa busca, mas em geral se pega ali equipamentos, né? Computador, documentos, eventualmente se tiver algum aparelho de celular, em geral são isso, né? As mídias e documentos físicos. É o que costuma se pegar, né? O que a polícia costuma ter de autorização, né? Equipamentos que podem conter informações relevantes, interessantes, importantes para a investigação. Os vereadores que estão aqui estavam na Câmara nesse momento aí? Sim, eu estava na reunião da mesa diretora. Hoje, na quarta-feira, nós temos a reunião de mesa às 9h30 e depois às 11 horas a reunião de líderes. Então, eu estava fui informado que a polícia estava lá para fazer a busca e apreensão no gabinete do vereador Pablo Melo. Designei que o diretor-geral da Câmara acompanhasse. Depois, posteriormente, chegou o chefe de gabinete do vereador Pablo e acompanhou a polícia durante a busca e apreensão no gabinete. A senhora estava lá, vereadora? Eu também faço parte da mesa diretora, eu também não sabia. Acabei nem passando no meu gabinete, fui direto para a reunião de mesa e fiquei também sabendo na hora ali. Não era uma coisa que
acho que não teve nada de informação antes. Certo. Ô Rose, com relação agora então à investigação policial, o que se tem de mais novo e qual o desdobramento aí que a gente pode projetar a partir de agora desse caso que está agitando a política local aqui, né? Agora o que me parece que chama mais atenção é que lá na primeira etapa, na primeira fase, né, dessa investigação, e também na época das reportagens e até da discussão da Câmara de Vereadores, o foco, o centro das atenções era a Secretaria Municipal da Educação, porque lá é onde aconteceram as compras, né? Lá é onde tinha o orçamento que foi utilizado para essas compras, lá é que fizeram um acondicionamento inadequado, então o foco estava muito na educação. Essa terceira fase aqui, ela acabou levando para um outro patamar, porque tem agora um possível envolvimento mais que chama mais atenção de outras áreas, né? Tem dois CCs, dois ocupantes do cargo comissionado da PGM, da Procuradoria-Geral do Município, que foram afastados dos cargos, um deles foi preso, e é uma prisão preventiva, né? Aquela que é sem prazo para esgotar, ou seja, já traz definitivamente a Procuradoria-Geral do Município, que é um órgão importante, né? Um órgão que faz a defesa dos interesses do poder público, da prefeitura, para dentro, para o centro do problema. Também acaba tendo uma implicação partidária, porque um desses cargos comissionados da PGM, o Matheus Viegas Schonhofen, ele é tesoureiro do MDB aqui em Porto Alegre, então ele é um dirigente municipal, né, do partido que é o partido que lidera a coalizão que governa o município, então tem uma implicação partidária, e também da Câmara de Vereadores, e eu digo assim da Câmara de Vereadores porque o Bobadra hoje não é mais vereador, mas na época dos fatos era, e o próprio Pablo hoje é um vereador em exercício, então acaba, né, também colocando a Câmara nesse centro, ou seja, é uma situação que se ampliou, que se espraiou com novas pessoas aí sendo investigadas e saindo de dentro da educação para outras áreas, né? Então a tendência é de que realmente cause muita tensão assim, na política local, porque são várias as esferas aí que estão envolvidas agora, né? E uma questão política importante, até a vereadora Mari antes falou que o Reginaldo Bidigaray foi chefe, né? O Reginaldo, ele está preso. Ele foi chefe de gabinete do Pablo na Câmara, e na Assembleia eu acredito que ele não foi chefe de gabinete do Sebastião, eu acho que ele foi assessor. Assessor depois. Mas trabalhou com o hoje prefeito reeleito da cidade, trabalhou também na Assembleia Legislativa com ele, então as coisas ganharam um outro corpo, né? Vamos dizer assim, um volume ainda maior. Vereador Mauro Pinheiro, então, diante de tudo que a gente discutiu aqui, do que se tem agora, o senhor que permanece aí na Câmara de Vereadores, como faz a avaliação e projeção do que deve acontecer a partir de agora, dentro desse cenário político mesmo aqui de Porto Alegre? Bom, a nossa participação da Câmara, ela é a gente fica... são fatos novos que acontecem, que, como muito bem diz o Carlos Ronza, que sai do âmbito da educação e vai ter atores novos que apareciam na foto e que agora estão sendo investigados. Nós desconhecemos qual é o envolvimento dessas pessoas. Nós, como Câmara de Vereadores, estamos cumprindo com o nosso papel. Aquilo que nos pedem, estamos ajudando daquilo que for possível, mas nós não temos mais esse envolvimento direto no que está acontecendo, porque nós nem temos o conhecimento por que esse cidadão, por exemplo, o Reginaldo, que é um ator político de muitos anos do MDB, está preso. Eu não sei te dizer aonde ele está, até porque durante a CPI nunca apareceu o nome dele. O outro também, que é o tesoureiro Mateus, do MDB, ele também... inclusive, ele ia nas reuniões da CPI, eu conheço ele das reuniões da CPI, mas eu nunca tivemos o nome dele citado por nenhuma pessoa. Então, isso demonstra que foram coisas que foram acontecendo e foi os desdobramentos dos fatos que aconteceram depois de CPI, né? Então, nós como vereadores estamos agora mais até perplexos de tanta coisa que tem acontecido no âmbito e não sabemos o rumo de onde vai parar, né? Então a gente está acompanhando e, claro, nossa função de vereador também é fiscalizar, mas a fiscalização já está muito mais além daquilo que a gente teve acesso e teve conhecimento até agora, e agora esperar a defesa de cada um deles e
os fatos que sejam apurados, né, e as responsabilidades dos desvios de conduta que tiveram que sejam responsabilizados pelo aquilo que fizeram. Né? Nós pedimos também notas para a Prefeitura, para o prefeito Sebastião Melo. Eu vou ler aqui as notas que ele publicou ontem no X, que diz o seguinte, prefeito Sebastião Melo: corrupção não é tolerada na nossa gestão. Determinei na origem a apuração na SMED. Colaboramos fortemente nas investigações dos órgãos competentes, que hoje tem nova etapa. Repudio com indignação todo mau uso de dinheiro público. Quem cometeu crime deve ser punido no rigor da lei. Depois, algumas horas depois, ele completou, né, com a nova informação do afastamento, né, dos vereadores. Em relação ao afastamento de vereadores, espero que as investigações deflagradas hoje, no caso ontem, apresentem as devidas provas, sejam céleres e façam justiça, e não se descaminhem para questões políticas. Continuaremos em colaboração permanente com os órgãos policiais e de controle. Vereador, quer falar alguma coisa? É que essa questão, eu não sei o que o envolvimento do vereador Bobada hoje não é mais vereador, né? Ele foi, por outros motivos, deixou de ser vereador. O vereador Pablo é vereador suplente, né? Assumiu quase boa parte do mandato. Então, mas já aconteceu de acontecer com outros vereadores, com outros políticos que foram tiveram prisão preventiva, perderam seus mandatos e depois, posteriormente, não teve prosseguimento, né? Então, também não dá para julgar nenhum deles antes de que se apareçam fatos, né? Porque eu já presenciei de ver políticos que foram presos e depois o Ministério Público não apresentou, acabaram não sendo condenados a nada. Então, agora, esses dois casos eu não sei te dizer até onde vai, qual o porquê, se eles estão sendo busca e apreensão, qual o envolvimento deles. Então, a gente tem que aguardar agora os desdobramentos da polícia e do judiciário. Né? Tá. Então, vereadora Mari Pimentel, também é uma última análise sua aí, diante de tudo que a gente aprofundou aqui e, enfim, projeções. A senhora, como já fez referência aqui, não conseguiu se reeleger. Acredito que coloca um pouco na conta de todo esse de alguma forma, desgaste político que acabou sofrendo em função das denúncias que fez, mas já disse aqui que faria tudo de novo, né? Enfim, mas desdobramentos aí a partir de agora na sua avaliação. Com certeza. Eu acho que avaliar esse desgaste aconteceu, acho que tem que ter esse reconhecimento da minha parte. Voltando, nós temos um prefeito que tinha sua grande base, toda a direita e o centro, ficando só a esquerda de fora. A minha ideologia não é da esquerda, mas contei com uma boa parceria e trabalho sério com os vereadores da esquerda para fazer as investigações e fui penalizada nas urnas. Mas é a outra questão, né? E volto a lembrar, a prefeitura em nenhum momento auxiliou nas investigações, nem mesmo a pessoa do prefeito Sebastião Melo, que começaram as narrativas através de ser problema de professores que eram esquerdistas e diretores que não sabiam usar o material, depois era só um problema de logística e agora a gente está chegando mais próximo do núcleo familiar do prefeito, o que é de se perguntar, porque teve toda uma carga de política em cima da minha pessoa. Agora eu estou começando a descobrir, de repente, que eu estava mais próximo do que eu cheguei, que eu imaginava quando eu abri a CPI, em algo que não deveria ser descoberto. Então, acho que isso fica como um aprendizado para mim também, né, e para a sociedade, porque muitas vezes nós acabamos nos limitando à nossa visão política e não querendo ver a situação de maneira independente. E aqui eu reforço, nós tivemos compras, né, vendas dessas empresas em questão de R$1 bilhão no Brasil. E se ficou de aprendizado é que, independente, né, da questão ideológica, independente do custo político, vai ter. O certo sempre vai ser o certo e o errado sempre vai ser o errado. Então, agradeço a oportunidade, agradeço aí pela RBS ter feito a investigação. Certamente, eu não teria conseguido fazer a CPI, não conseguiria ter avançado na investigação se não fosse o trabalho do GDI, que nos ajudava aí a ter essa força que eu não estava tendo politicamente. Reforço, sou uma vereadora da direita, que não tive um deputado federal, estadual ou nenhum vereador reconhecendo o trabalho da CPI. Não tive nenhuma força política e daí eu encontrei na imprensa
esse respaldo para continuar as investigações. Agora Porto Alegre sabe de mais detalhes, mas foi mais de um ano custando aí caro para a questão política e a questão também pessoal da minha pessoa. Obrigada. Só fazer uma consideração a respeito da vereadora Mari Pimentel. A vereadora Mari não se elegeu, mas fez uma excelente votação, ainda é uma excelente vereadora, muito combativa, fez um belo trabalho na Câmara e a cidade perde com a vereadora Mari não tendo a sua reeleição, mas ela fez uma grande votação e tenho certeza que em algum outro momento a vereadora deve voltar à cena política como deputada ou como vereadora, pode até assumir ali na frente, é uma grande vereadora e fez um belo trabalho, sim, e uma boa votação. Obrigada. É legal ver essa manifestação, vereador. Indica aqui civilidade, né? Mesmo com posições distintas aqui no tema, o senhor fazendo esse reconhecimento aqui, acho que é mais que uma gentileza, é um ato de civilidade dentro do processo democrático e de uma democracia que, felizmente, vivemos aqui. E o senhor bem falou, de fato, né, não se pode fazer julgamento precipitado antes do julgamento de fato na justiça. A gente está tomando também todo o cuidado para que isso não aconteça. Ao mesmo tempo, é inegável o farto material que expõe diversas situações chocantes com relação a tudo que a gente está acompanhando aí dentro da Secretaria de Educação e que os desdobramentos estão acontecendo. Então, Carlos Rosen, quero aproveitar e parabenizar o GDI, o Grupo de Investigação da RBS, a Adriana Iriol e você especialmente que lideraram esse processo aí de investigação, fizeram um excelente trabalho jornalístico, uma prestação de serviço inestimável para a população aqui da capital gaúcha e talvez até, como a vereadora bem lembrou, algo que possa se repercutir pelo país, né? Enfim, mas parabéns e obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, obrigado, Léo. É legal, a gente fez o trabalho, teve um reconhecimento bem bom. A gente está mais de um ano já, não acabou ainda, né? As coisas continuam acontecendo e já tem mais de um ano que a gente vem trabalhando nisso. E é legal, a gente fica contente em ajudar, né? O legal da nossa profissão é quando a gente consegue dar alguma contribuição pública. E só para finalizar da minha parte, tem um dado interessante que a gente ainda não abordou. Nesse momento, o Jailson Ferreira da Silva está foragido, né? Ah, é verdade. Que essa etapa aí era para ter, essa etapa da operação da Polícia Civil era para ter 3 pessoas detidas, 2 foram executados os mandados ontem, e só que o senhor Jailson ele acabou não sendo localizado, não se apresentou também. Então, hoje ele é uma pessoa considerada foragida e ele ele tem um papel central nessa história toda, desde aquela reunião ali que a gente mostrou a imagem. É verdade. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conversas Cruzadas de hoje, que tentou desatar alguns nós aí da Operação Capa Dura. Acho que a gente conseguiu aprofundar aqui, recuperar e aprofundar e atualizar a situação de momento. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Conversas Cruzadas fica por aqui. Amanhã tem mais, a partir das 5h30 da tarde. Tchau, tchau.